Boa noite. Boa noite. Mais uma manifestação contra a Copa do Mundo acontece neste momento em São Paulo. Mais cedo, na 4ª Marcha das Vadias, as mulheres protestaram contra a violência. Motoristas e cobradores de ônibus encerram greve em Osasco, na região metropolitana. Recorde inscritos no Enem chegam a 9,5 milhões. Ataque na Califórnia, nos Estados Unidos, mata 7 pessoas. E o Real Madrid ganha a 10ª Liga dos Campeões ao golear o Atlético na final. E em outro ato, dezenas de manifestantes foram às ruas de São Paulo para protestar contra o machismo e a violência sexual. O vão do MASP na Avenida Paulista foi o ponto de encontro de mais uma manifestação, agora contra o machismo. Mulheres ligadas a movimentos feministas fizeram oficinas com cartazes e entoaram gritos de ordem, pedindo o fim da violência contra a mulher. O grupo fez também uma performance artística antes de sair em passeata. A cada ano, a marcha traz para as ruas um tema diferente. Este ano, o slogan é "Quem cala não consente", uma forma de mostrar que a violência contra a mulher ainda esbarra no medo e também no silêncio das vítimas. E o mais grave, a maioria dos agressores está dentro de casa. Toda prática sexual sem consentimento da pessoa é um estupro. Só que muitas vezes a pessoa não tem condições de recusar aquela violência, de rechaçar aquela violência. Ela pode estar passando por diversas situações que fazem com que ela não se sinta capaz de reagir violentamente ou de dizer um não, de gritar, de pedir socorro. Melissa viveu um drama dentro da própria família. Ela foi violentada quando ainda era uma criança, tinha apenas 4 anos. Hoje se sente forte para combater esse tipo de crime que atinge tantas mulheres. A maioria dos estupros e dos abusos no Brasil acontecem dentro de casa, o que torna muito difícil a denúncia. A gente se sente mesmo responsável porque a gente tem uma construção de pensamento que leva a mulher a acreditar que ela foi culpada em algum momento, mas imagina, eu era criança, né? Então é uma forma de lidar com o meu trauma, estar dentro do feminismo lutando contra essa violência. Esta jovem, que prefere não ser identificada, conta que também foi violentada e hoje ajuda a reforçar o grito contra os atos de violência. Foi justamente com contato com o movimento feminista que eu comecei a entender mais sobre o assunto, entender sobre a gravidade dos fatos e conseguir superar isso, né? Eu acho que ainda estou em processo de superação e ajudar outras mulheres nesse processo também me ajuda. Segundo a Polícia Militar, 300 pessoas participaram da marcha. Já os organizadores calculam 2.500 pessoas. O grupo caminhou pela Avenida Paulista, sentido Consolação, e depois pela Rua Augusta. E não houve confusão. A marcha terminou na Praça Roosevelt, no centro. Amanhã é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. Apenas no estado de São Paulo são registrados, em média, mais de 20 mil casos por ano. Um drama que atinge muitas famílias. Cauã foi visto pela última vez quando brincava nessa viela em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Ele desapareceu na véspera do Natal de 2012. O menino autista não falava e costumava ser risonho e carinhoso com a família. Ele mais gostava de correr, nossa, não parava. Então, se ele descia lá para baixo ali, ó, na escada ali perto da escada, só que chamasse daqui, Cauã, ele vinha, sorridente. Um dia após o desaparecimento de Cauã, Maria Aparecida foi até a polícia, mas teve dificuldade para fazer o boletim de ocorrência. Maria Aparecida acredita que nada de mal tenha acontecido a Cauã e tem fé que irá reencontrá-lo um dia.
A esperança da mãe será fortalecida pelo significado da data de amanhã, o Dia Internacional da Criança Desaparecida. A data foi escolhida porque no dia 25 de maio de 1979, Aidan Pates desapareceu a caminho da escola nas ruas de Nova York e nunca mais foi encontrado. O desaparecimento do menino foi o primeiro de numerosos casos de destaque nos Estados Unidos e em todo o mundo. Somente no estado de São Paulo são registrados em média 22 mil desaparecimentos ao ano. Desses, 9 mil são crianças e adolescentes até 18 anos. Em 2009, foi criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, afirma, porém, que esse cadastro não é eficaz. Não há uma integração entre os estados e o governo federal para operacionalizar esse cadastro. Muitas vezes a exigência é que as próprias mães e os familiares façam o cadastramento, enviando fotos e as informações. E essas pessoas geralmente não têm condições sequer de acessar a internet, além dos traumas, das dificuldades psicológicas que elas sofrem diante do desaparecimento. Vera, presidente da ONG Mães em Luta, sofre com o desaparecimento da filha Fabiana há 21 anos. Ela organizou hoje uma homenagem às crianças desaparecidas. Ao meio-dia, bexigas lilazes e brancas foram soltas na Praça do Patriarca. Todo mundo fala que isso é um fenômeno social. Para mim não, para mim é um crime social, porque ele sobrevive da invisibilidade e da impunibilidade. Motoristas e cobradores de ônibus de Osasco, na Grande São Paulo, decidem interromper greve iniciada para pedir reajuste salarial. Neste sábado, os coletivos que atendem Barueri e Cotia, além da zona oeste de São Paulo, já voltaram a circular. Os trabalhadores aceitaram a proposta de acordo que prevê o pagamento dos dias parados e estabilidade de 90 dias. Já a questão do reajuste salarial será decidida pela Justiça do Trabalho nas próximas semanas. A paralisação começou na quarta-feira, em meio à greve dos motoristas de ônibus da capital paulista. Outra empresa da cidade, a Urubupungá, também paralisou parcialmente os serviços nessa semana. Além de Osasco, outros municípios da Grande São Paulo sofreram com a greve dos motoristas e cobradores. Em Diadema, os funcionários da empresa Mob Brasil cruzaram os braços na quinta-feira. Ontem à tarde, os ônibus da empresa voltaram a operar. Na próxima semana, deve acontecer uma reunião para discutir o reajuste salarial da categoria. A greve de ônibus em cidades da região metropolitana prejudicou pelo menos 300 mil pessoas. E Gilmar Tato, atual secretário municipal de transportes, teria financiado campanha de deputado estadual petista que se reuniu com membros do PCC, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A polícia investiga se a série de atentados a ônibus ocorridos na cidade foi orquestrada pelo grupo. Investigações da Polícia Civil mostram que o encontro entre o deputado Luiz Moura e ao menos 13 integrantes da facção criminosa ocorreu em março na sede da cooperativa da qual o parlamentar faz parte, a Transcooper. De acordo com a Folha de São Paulo, Gilmar Tato bancou quase um terço da campanha que elegeu Luiz Moura em 2010. O deputado petista, um ex-vendedor autônomo que foi preso no interior do Paraná e também em Santa Catarina nos anos de 1990 por assalto à mão armada, nega qualquer ligação com a facção criminosa. Em nota, o secretário Gilmar Tato informa que mantém relação política com o deputado Luiz Moura num âmbito institucional e democrático, assim como faz com outros integrantes do partido. Já o presidente estadual do PT, Emílio de Souza, disse que fará uma reunião nesse fim de semana para cobrar explicações de Luiz Moura. O final de semana começou gelado para o paulistano. A cidade amanheceu com termômetros na casa dos 13 graus e durante a tarde a máxima não passou dos 18. E segundo os meteorologistas, o frio continua nesse domingo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo e todo o Brasil. Domingo de frio em todo o centro-sul do país, incluindo a capital paulista. Nessa madrugada, os termômetros devem registrar apenas 4 graus em Porto Alegre e 11 em Curitiba. Durante a tarde e amanhã, a máxima não passa dos 19 em Florianópolis e dos 24 graus no Rio de Janeiro.
bem diferente do calorão de 30 graus que vai fazer em todas as capitais nordestinas nesse domingo. Já entre o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, a chuva dá uma trégua e o tempo fica firme. Já aqui em São Paulo, o sol até aparece em alguns momentos no interior, mas o predomínio é de muita nebulosidade e as áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em todas as regiões. A sensação ainda é de frio, principalmente na madrugada. Amanhã, mínima de 16 e máxima de 24 graus em Araçatuba. Na região de Barretos, não faz mais que 22 graus. E no litoral, os termômetros não passam da marca dos 21 graus. Aqui na Grande São Paulo, chove fraco a qualquer hora do dia e o frio continua. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã de apenas 17 graus. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 23. E na terça, as temperaturas voltam a cair e não passam dos 19 graus. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo. O Real Madrid venceu a Liga dos Campeões pela 10ª vez em sua história. O jogo terminou 4-1 para os merengues, mas não foi fácil. O Atlético de Madrid abriu o placar ainda no primeiro tempo. A partir daí, o Real teve que correr atrás do resultado e só conseguiu empatar aos 48 do segundo tempo. A partida foi para a prorrogação. No segundo tempo, o Real conseguiu virar a partida. O último título da equipe merengue havia sido conquistado em 2002. No treino classificatório para o GP de Mônaco, o alemão Nico Rosberg da Mercedes conquistou a pole position após um lance polêmico com o companheiro de equipe, o inglês Lewis Hamilton. Nos instantes finais do treino, Rosberg deu uma escapada em uma curva, o que poderia favorecer Hamilton, que vinha forte. Entretanto, o alemão deu ré para deixar o local, acionando as bandeiras amarelas e obrigando o inglês a tirar o pé. Rosberg ficou com a pole e gerou a suspeita se a ação não teria sido proposital. Em terceiro lugar, irá largar Daniel Ricciardo, da RBR. Em quarto, Sebastian Vettel, também da RBR, seguido de Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, os dois pilotos da Ferrari. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, irá largar em 16º, após sofrer uma batida de Marcus Ericsson, da Caterham. Bahia e Fluminense estão jogando neste momento na Arena Barueri. O jogo está 1-0 para o Fluminense. E ainda hoje, às 9 horas da noite, o São Paulo recebe o Grêmio no estádio do Morumbi. O 8º ato contra a Copa acontece neste momento na Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem os detalhes. Carla. Olha, cerca de 250 pessoas, 250 manifestantes estão agora no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, que está interditada no sentido centro. A nossa equipe teve que se afastar um pouco porque foi hostilizada por alguns dos manifestantes que não gostaram da nossa presença lá. Bem, mas a concentração desses grupos que são contrários à realização da Copa do Mundo começou lá na Praça da Sé e no fim da tarde eles seguiram em marcha, subiram, passaram pela Liberdade, pela Avenida Paulista e agora estão parados na Rua da Consolação. A polícia, com um efetivo bastante numeroso, acompanha lado a lado esse grupo que tem mascarados entre eles. Bem, até agora não houve atos de violência. Este é o 8º ato promovido por grupos que são contra a realização do Mundial. Nos outros, sempre houve confusão. No último, que foi há 9 dias e reuniu bem mais gente, houve vandalismo e confronto com a polícia. Manifestantes mais exaltados naquela ocasião quebraram os vidros da fachada de 3 agências bancárias e também uma loja de carros aqui na Rua da Consolação. Eu volto daqui a pouco com mais informações. É com vocês no estúdio. Chega a 9,5 milhões o número de estudantes inscritos para o Enem deste ano, um recorde. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Henrique Paim, e o presidente do INEP, Chico Soares, hoje em Brasília. De acordo com os dados divulgados, houve um aumento de 21,8% no número de inscritos em relação à edição de 2013. O prazo de inscrições terminou ontem. Segundo o INEP, somente no último dia foram quase 2 milhões de inscritos. Os candidatos que não têm isenção na taxa de inscrição, no valor de R$ 35,
podem pagar o boleto no banco até a próxima quarta-feira. De acordo com o ministro da Educação, esse aumento é uma vitória, pois mostra que o brasileiro acredita que pode mudar sua vida através da educação. Os candidatos podem tirar dúvidas sobre a inscrição no site enem.inep.gov.br. Confira agora as manchetes de amanhã dos principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo traz na manchete uma pesquisa da Fiesp e da FGV que mostra que empresários estão mais cautelosos e reduzem investimentos. A Folha de São Paulo destaca que o governo irá à justiça contra uma possível greve de policiais durante a Copa do Mundo. Agora as manchetes das principais revistas do Brasil. Veja atrás em sua capa o Susto Brasil, um irmão gêmeo do Custo Brasil, que mostra desperdícios, absurdos burocráticos, exigências e normas surrealistas. Em sua edição, que comemora o 16º aniversário, Época traz o Brasil Padrão FIFA, onde mostra como o Brasil seria o país dos nossos sonhos em 2030. Carta Capital destaca a guerra eleitoral no Facebook, destacando boatos, mentiras e os ataques pessoais que movem o debate na rede social. E a Isto É destaca que o Brasil vai liberar o remédio de maconha e vai mostrar os benefícios para os doentes que utilizam a medicação e como a medida vai influenciar o debate sobre a descriminalização da maconha. Em viagem de 3 dias, Papa Francisco percorre a Terra Santa. A visita começou hoje na Jordânia. Em sua estadia na capital da Jordânia, Amman, o Papa Francisco apelou para que seja encontrada uma saída pacífica para a crise da Síria e também por uma solução justa para o conflito entre israelenses e palestinos. Francisco ainda defendeu a liberdade religiosa no Oriente Médio e agradeceu às autoridades da Jordânia por seus esforços pela paz na região. Após o encontro com o rei Abdullah, o pontífice celebrou uma missa em um estádio. Neste domingo, o Papa irá para Belém, na Cisjordânia, e terminará a visita em Jerusalém. O objetivo dessa primeira etapa de viagem é levar palavras de conforto e solidariedade às vítimas de anos de conflitos, principalmente na Síria e no Iraque. Ato contra a Copa acontece agora na Avenida Paulista e a repórter Carla Rodeiro acompanha. Carla. Olha, os manifestantes permanecem parados na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. São cerca de 250 pessoas. Por causa desse protesto, há, nesse momento, uma lentidão de 2 quilômetros na Avenida Paulista. Essa marcha começou durante a tarde, no fim da tarde, lá na Praça da Sé. Está sendo acompanhada de perto pela polícia, mas até agora não há atos de violência, não houve atos de violência. Esse é o 8º ato promovido por grupos que são contrários à realização da Copa do Mundo. Nos outros, houve confusão. No último, que foi há 9 dias, houve vandalismo e confronto com a polícia. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Tiroteio na Califórnia deixa pelo menos 7 pessoas mortas e outras 7 feridas. O ataque ocorreu perto do campus da Universidade da Califórnia. Segundo o chefe de polícia, o jovem, identificado como Elliot Rogers, passou com o carro atirando contra pedestres em diferentes pontos da cidade e também trocou tiros com a polícia. Em seguida, o automóvel bateu em um outro estacionado e o atirador foi encontrado morto. Autoridades acreditam que o jovem, de 22 anos, teria agido sozinho e premeditadamente. Rogers havia postado anteriormente um vídeo em que falava que se sentia rejeitado e que finalmente teria sua vingança contra a humanidade. The day in which I will have my revenge against humanity. Elliot Rogers era filho de Peter Roger, o diretor assistente dos filmes da série Jogos Vorazes. Após golpe, militares dissolvem o Senado da Tailândia.
De agora em diante, o Poder Legislativo estará sob responsabilidade da Junta Militar, que prometeu aprovar todas as leis pendentes. Esse era o único órgão legislativo em funcionamento desde que a ex-primeira-ministra Yingluck Shinawatra dissolveu a Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Em uma coletiva de imprensa, o Exército informou que Shinawatra e os outros políticos detidos ontem serão liberados logo, no prazo máximo de 7 dias. Eles foram presos após serem convocados para uma reunião em uma base militar em Bangkok. Nesse final de semana, mais pessoas, inclusive intelectuais, foram chamadas para conversar com as novas forças do governo. O golpe não foi uma decisão muito popular entre os tailandeses, que foram às ruas neste sábado para protestar. Houve confusão entre manifestantes e policiais, mas não há registro de feridos. O clima de incerteza tomou conta da população, que agora precisa obedecer o toque de recolher. Comerciantes reclamam que já não conseguem mais vender como antes e alguns temem que os protestos agravem a crise política. O golpe militar foi anunciado há 2 dias, após conversas entre governo e oposição falharem. Na Bélgica, atentado a tiros perto do Museu Judaico mata pelo menos 3 pessoas. Segundo autoridades, o atirador chegou ao museu de carro, entrou e começou a atirar. Ele teria conseguido fugir. O primeiro-ministro Elodie Ripou mandou condolências às famílias das vítimas. O governo também declarou que a polícia prendeu um suspeito que estava saindo da cena do crime com um carro e que ele será interrogado. Um forte terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter atingiu a Grécia, mas também foi sentido na Bulgária e Turquia, onde deixou 266 feridos. O pânico tomou as ruas turcas e o tremor, que durou cerca de 15 segundos, danificou algumas casas, mas não houve vítimas fatais. Ucrânia se prepara para eleições presidenciais que ocorrem amanhã. O primeiro-ministro fez um pronunciamento pedindo que o povo vá às urnas para decidir o futuro do país. O clima está tenso nas cidades do leste do país, tomadas por separatistas pró-Rússia. Moradores fazem protestos e levantam barricadas contra a votação de amanhã. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um bom domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite e até lá. Nesta segunda, 11h30 da noite, confira uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora, Gazeta Imóveis.